Queridos irmãos, quero saudá-los nessa noite com a maravilhosa graça do Senhor. Gostaria de agradecer as orações dos irmãos em meu favor. Na terça-feira tive um pico de pressão, uma situação emocional. Achei que não fosse aguentar, mas ainda não era chegada a minha hora. E aqui estamos pela graça de Deus. Então, obrigado pelas orações, pelas mensagens de carinho, de apoio, de encorajamento. Quero convidá-los a deixarem as suas Bíblias abertas no livro de Jó, capítulo de número 23. Livro de Jó, capítulo de número 23. Nessa noite eu quero falar sobre as atitudes apesar do sofrimento. As atitudes apesar do sofrimento. Então eu quero rapidamente retomar aqui algumas verdades para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo aqui no nosso texto. Então nas últimas mensagens nós mostramos que existe um ciclo de diálogos entre Jó e os seus amigos. Nós vimos esses dois primeiros ciclos. Então os amigos falam e Jó responde, os amigos falam e Jó responde, e assim vai. Na última mensagem, na semana passada, nós focamos nas certezas que nós devemos ter em meio ao sofrimento. E eu mostrei a certeza da redenção em Cristo, a certeza da ressurreição em Cristo e a certeza da visão de Deus em Cristo Jesus. E hoje então nós vamos olhar para o último ciclo desses diálogos. São 3 ciclos. Já vimos os 2, veremos o último ciclo nessa noite. Cada pessoa reage de um jeito em meio ao sofrimento. Cada pessoa é de um jeito. Nenhuma pessoa é igual a outra. Cada pessoa é cada pessoa. Algumas pessoas ficam inertes, ficam paralisadas. Outras pessoas ficam ou explodem como se fosse um rojão de ano novo. Ela sai atirando para tudo quanto é lado. Outras pessoas se culpam ou culpam os outros. Normalmente culpam os outros. Outras pessoas se descabelam, se iram ou se afundam na cama, num estado de depressão profunda. É como se perdessem a alegria, o sentido, o propósito da vida. Mas eu pergunto para você, o que é que você faria numa situação de sofrimento? Como é que você reagiria? O que você faria? Nós já temos visto que Jó, ele não era um super crente. Às vezes a imagem que a gente tem de Jó era de alguém assim, inabalável. Não é? Alguém que passou por tudo aquilo e ficou assim tranquilo. Não, irmãos. Jó, ele perdeu tudo. E quando a gente olha para o capítulo de número 3, nós vemos um Jó irado, frustrado, desanimado, desalentado. Um homem que perdeu a alegria da vida, o senso, o propósito. A tal ponto de Jó se dirigir a Deus e pedir a morte. Ele fala, maldito o dia do meu nascimento. Esse é o Jó do capítulo 3. Mas ao longo do livro, algumas centelhas de esperança vão brotando no coração de Jó. Como, por exemplo, no domingo passado, vimos Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Isso é uma centelha de esperança. Apesar de tudo, eu sei que eu tenho um Redentor que vive. E esse Redentor vai me fazer ressuscitar dos mortos. Mas então, nesse último ciclo de diálogos entre Jó e os seus amigos, nós vamos olhar para as atitudes de Jó, a despeito, apesar do sofrimento que ele está enfrentando. E nós vamos pedir que Deus então nos abençoe nessa noite, e que Deus fale ao nosso coração, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor de maneira clara nessa noite. Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra. E nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é verdade. Nós cremos que a Tua palavra é inspirada, é inerrante, é suficiente e eficiente para
todas as coisas. Senhor, nesse momento, leva a nossa mente cativa à Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso coração, abra, Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua vontade. Nós te pedimos, fala, Senhor, conosco nessa noite, através da Tua palavra, e que nós possamos ouvi-la de modo claro, de modo preciso e de modo prático. Em nome de Jesus. Amém. Jó, ele demonstra duas atitudes, apesar do sofrimento. A primeira atitude de Jó é a primeira atitude que nós devemos ter. Mantenha-se íntegro diante de Deus, apesar do sofrimento. Fique firme, apesar do sofrimento. Olhe comigo para a sua Bíblia, em Jó capítulo 23, versículos de 10 a 12. Jó 23, de 10 a 12. Mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no íntimo as palavras da sua boca. Novamente, irmãos, Jó está sendo acusado pelos seus amigos. No capítulo 22, no capítulo anterior, o primeiro dos seus amigos que fala com ele, dá uma lista de pecados que Jó poderia ter cometido. Ele diz assim, olha, talvez, Jó, você tenha sido cruel com seus empregados, talvez você tenha sido mesquinho com as pessoas pobres, talvez você não tenha tratado bem a tua mulher ou os teus filhos. E ele traça uma lista de possíveis pecados que Jó poderia ter cometido contra Deus. O outro amigo, Bildade, no capítulo 25, ele chega para Jó e levanta a seguinte questão: Jó, pode existir um homem nascido de mulher que seja reto, que seja íntegro, que seja puro diante de um Deus tão santo? É óbvio, a resposta é não. Mas a pergunta é, será que isso se aplicava a Jó? Será que esse era o caso de Jó? E Jó, então, nesses 3 ciclos de diálogo, está dizendo para os seus amigos, não, eu sou um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. Veja, ele não está dizendo que ele não é pecador. Ele é pecador. Mas o ponto de Jó é, eu não sei qual é o pecado que eu cometi para que Deus pese a sua mão sobre mim. Digam, meus amigos, qual é o meu pecado? Então, de um lado, os amigos estão acusando Jó e dizendo, Jó, o teu problema é pecado. E do outro lado, Jó está dizendo, ok, se o meu problema é pecado, mostrem-me o meu pecado. Essa é a tensão que existe nesses 3 ciclos de diálogos. E nesse último ciclo que nós estamos olhando hoje à noite, Jó, ele continua a insistir na sua integridade diante de Deus. E quando ele responde a Elifaz, ele chega a dizer assim, se Deus me provasse, se Deus me colocasse no fogo, eu sairia como ouro. Isto é, não haveria impureza em mim. Está escrito aí na sua Bíblia, olhe para o versículo 10. Mas se ele aponta para Deus, mas se ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, me botasse no fogo, assim como faz um ourives que separa o ouro das impurezas, se Deus me provasse, eu sairia como ouro. Perceba o que é que Jó está dizendo? Eu sou um homem íntegro. A minha vida é pura e reta diante de Deus. E Jó, então, ele justifica a sua resposta com 3 argumentos muito simples. O primeiro argumento, Jó diz assim, os meus pés seguiram as suas pisadas. Isso aí está no versículo número 11. Os meus pés seguiram as tuas pegadas. Nós vemos aqui, irmãos, um exemplo
de um homem que tem intimidade com Deus. Jó ele estava dizendo que caminhava com Deus, apesar de todo o sofrimento que ele estava vivendo. Eu estou sofrendo, mas eu ando com Deus. Eu caminho com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. O segundo argumento de Jó, ele diz: guardei o seu caminho e não me desviei dele. E aqui nós vemos um outro exemplo de integridade, ou seja, a experiência de seguir os passos de Deus lhe ensinou um caminho de vida do qual Jó jamais se desviou, apesar de todo o sofrimento. Ou seja, o fato de caminhar com o Senhor tem moldado a minha vida a cada dia. O terceiro argumento de Jó, ele diz assim: do mandamento dos seus lábios, isto é, daquilo que o Senhor me disse, eu nunca me apartei. Nós notamos aqui o exemplo de alguém que conhece a vontade de Deus. E Jó, ele guardava os mandamentos de Deus no seu coração, apesar de todo o sofrimento que ele estava enfrentando na sua vida. Então, meus irmãos, a vida de Jó, ela nos ensina que é possível sim ser íntegro e justo diante de Deus, apesar de todo o sofrimento. Deixa eu traduzir isso aqui para você entender. É possível ser crente apesar das lutas. É possível amar a Deus. É possível obedecer a Deus, a despeito de todas as lutas e de todos os sofrimentos. É isso que Jó está dizendo. A Bíblia, ela está recheada de exemplos de homens que sofreram muito, mas que se mantiveram firmes e íntegros. A Bíblia fala de José, você se lembra da história dele? Os irmãos morriam de ciúmes, venderam José para os mercadores do Egito. Lá José foi preso, sofreu, comeu o pão que Faraó amassou. E no momento ele foi assediado duramente pela mulher de Potifar, que era o chefe do Egito. E José respondeu assim a ela: cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? E José, fugiu imediatamente. E ele pagou um preço alto, mas ele foi íntegro diante de Deus. Nós vemos a história de Daniel e de seus amigos. Daniel, por orar ao seu Deus, foi jogado na cova dos leões, e você se lembra disso. Os amigos de Jó, porque não se prostraram perante a estátua do imperador, foram lançados numa fornalha ardente. E eles estavam a ponto de morrerem, e eles preferiram a morte a pecar contra o seu Deus. Eles permaneceram íntegros, apesar do sofrimento. Você se lembra da história de Paulo e Silas? Eles chegaram na cidade de Filipos, segunda viagem missionária. Eles pregaram o evangelho, as pessoas estavam se convertendo, e eles libertaram uma moça que estava possessa de um espírito adivinhador, e por conta disso foram presos, foram açoitados, foram jogados numa prisão, amarrados a um tronco, e ao lado deles soldados, e eles estavam ali. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, ao invés deles murmurarem, ao invés deles negarem a sua fé, a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus na prisão. Eles se mantiveram íntegros, apesar do sofrimento. Mas, meus irmãos, o ponto mais alto de alguém que se manteve íntegro, apesar de todo o sofrimento, foi o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e ele foi tentado dia e noite pelo diabo. Jesus estava jejuando 40 dias sem comer, sem beber. E o diabo chegou para ele e disse assim: transforma essas pedras em pães e as coma. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou ao topo do templo, e ele disse assim: atira-te abaixo e Deus te sustentará. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um grande topo,
e lhe mostrou os reinos do mundo e disse: se você prostrado me adorar, você será o Senhor de todas essas pessoas e de tudo. E ele diz assim: não, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Meus queridos irmãos, Jesus ele foi tentado no extremo da sua vida, ao extremo, mas ele foi íntegro do começo ao fim. Jesus ele poderia ter ficado com raiva por ter sido abandonado pelos seus discípulos. Aquele mesmo Pedro que disse para ele: Senhor, eu morrerei contigo se necessário for, foi aquele que mais tarde estava lá se aquentando na fogueira, e quando as pessoas passaram e disseram: não era você que estava com ele? Ele disse: não era eu não. E depois de ter negado Jesus 3 vezes, o galo cantou. Jesus poderia ter tido raiva dos seus discípulos, mas esse mesmo Pedro, ele o chamou e teve um encontro com ele na praia. E eu costumo dizer que Pedro foi um Pedro pré-praia e um outro Pedro pós-praia, porque aquele encontro mudou a vida de Pedro. E Jesus disse para ele: Pedro, a partir de hoje, apacenta o meu rebanho. Jesus, ele poderia ter castigado todos aqueles homens que o crucificaram. Ele poderia ter pedido ao Pai, e o Pai mandaria uma legião de anjos e destruiria todos aqueles homens, aqueles zombadores. Mas Jesus, numa atitude de amor e misericórdia, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele enfrentou todos os sofrimentos possíveis. Ele enfrentou o sofrimento na sua alma. Ele enfrentou o sofrimento dos pecadores. Ele enfrentou todos os pecados nos seus ombros. Ele enfrentou o poder do inferno nos seus ombros. Mas Jesus permaneceu íntegro. E a sua última palavra foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus amados irmãos, Jó, ele tinha temores, Jó tinha problemas, Jó tinha equívocos, Jó tinha dúvidas, mas Jó nunca abandonou o Senhor. E essa é a marca de um crente verdadeiro, um crente que é perseverante. Quando os crentes enfrentam problemas dolorosos, doridos, quando Deus parece distante, é justamente ali, irmãos, que nós temos que nos apegar ainda mais em Deus. É ali que nós precisamos acender aquela centelha dentro de nós. E precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e não para as circunstâncias ao nosso redor. Era isso que Jó estava expressando aqui. Eu amo a Deus. Embora a provação seja dura, seja longa, seja intensa, Deus tem um propósito gracioso e Deus vai nos fazer brilhar como o ouro, assim como Jó. É assim que Deus age sempre. Meus irmãos, não poucos crentes abandonam a Deus, abandonam a palavra, abandonam a comunhão em tempos de sofrimento. Elas são como aquelas pessoas, você se lembra da parábola do semeador? Aquelas sementes que caíram ali em solo rochoso. E aí então, elas cresceram muito rapidamente, mas o sol veio com força. E porque elas não tinham raízes, elas se secaram, morreram. Jesus diz que essas pessoas são aquelas pessoas que quando vem a tribulação, que vem o sofrimento, que vem a angústia, que vem a perseguição, são aquelas pessoas que abandonam o Senhor, abandonam a palavra, abandonam a fé, abandonam a comunhão. São aquelas pessoas que muitas vezes vêm para a igreja na empolgação. Aí ela se empolga, e ela vem, ela canta, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo outro, ela está toda encantada, porque dentro dela existe um espírito de emoção, mas não um espírito de conversão. E quando as coisas começam a apertar de um lado e apertar do outro, ela espana e ela sai da igreja. Muitas pessoas são assim. Eu já vi muitas pessoas abandonarem a fé, porque elas não tinham convicção da sua fé. E Jó está dizendo exatamente isso. Jó tinha tudo para abandonar a Deus, não tinha? Tinha. Ele perdeu tudo. Mas Jó estava lá, firme, dizendo assim: pode me provar, Senhor, e eu sairei como ouro. Porque eu amo o Senhor e eu amo a tua palavra. E eu vou caminhar com o Senhor todos os dias da minha vida. Querido irmão, o que eu estou dizendo para você é: mantenha-se firme, mantenha-se íntegro nos dias do sofrimento.
Mantenha a sua firmeza, a sua integridade no seu lar, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua escola, nos seus relacionamentos. Mantenha-se firme, olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Olhe para Ele, mantenha-se firme nele. Há uns anos atrás, Deus nos deu um privilégio muito grande de conhecer o berço do presbiterianismo, a Escócia, um país lindo, lindo. E nós fomos visitar uma cidade que fica ao norte da Escócia chamada St. Andrews, Santo André. E nós conhecemos um castelo, hoje é uma universidade, a Universidade de St. Andrews, uma universidade famosa. E na porta da universidade tem 2 letras gravadas no chão, em pedra. Um P e um H. Essas 2 letras são as iniciais do nome do primeiro mártir da Reforma Escocesa, chamado Patrick Hamilton. Patrick Hamilton, ele se converteu ao ler as publicações do Dr. Martinho Lutero. Naquela época da Reforma, os livros de Lutero se espalharam que nem fogo em capim seco morro acima. Todo lugar as pessoas estavam lendo as obras de Lutero. E esse jovem escocês se converteu. E ele se transformou num grande pregador do Evangelho. E ele viajava de vila em vila, de cidade em cidade, do norte ao sul da Escócia, pregando o Evangelho. Até que ele foi denunciado. E ao ser denunciado, Patrick Hamilton foi no dia 28 de fevereiro de 1528. Patrick Hamilton foi julgado, foi condenado e foi morto na porta do castelo de St. Andrews. Se um dia você for lá, ou se você mesmo entrar no Google, existe uma placa muito grande contando, narrando esse fato. Mas eu quero dizer para você como é que ele morreu. Ele não foi para uma cadeira elétrica, não. Ele não tomou uma injeção letal. Nem foi decapitado. Essa seria a mais tranquila de todas. Ele foi preso numa estaca. Num tronco. Ele foi amarrado. Jogaram óleo sobre ele. E atearam fogo. O bispo daquela paróquia olhava para Patrick Hamilton e dizia assim: negue a sua fé, herege. Negue a sua fé. Negue a sua fé. E Patrick Hamilton respondeu assim: Como? Como negarei na morte aquele que eu professei na vida? E estas foram as últimas palavras daquele jovem pregador escocês. Patrick Hamilton permaneceu firme, apesar de todo o sofrimento. A segunda atitude e última atitude de Jó que eu quero mostrar aos irmãos, e que serve para mim e a você nessa noite. Confie que Deus é soberano. A primeira é, mantenha-se íntegro, fique firme. A segunda, confie que Deus é soberano. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 23, versículos 13 e 14. Mas se ele, falando de Deus, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Se Deus decidiu, quem é que pode convencê-lo do contrário? É isso que ele está perguntando aqui. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós precisamos nos lembrar constantemente que Jó, ele está fazendo parte de um grande teste de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Ele está dentro de um teste de Deus.
Deus chegou para Satanás e disse assim: Satanás, você está vendo meu servo Jó aí? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás falou assim: ok, estou vendo sim. Mas tem um detalhe, ele só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem família, tem bens, tem honra, o Senhor o protege. Então é fácil servir o Senhor assim. Então Deus falou assim: ok, tire tudo. E Satanás tirou. E Jó permaneceu íntegro. Aí Deus falou assim: está vendo? Satanás falou assim: tira a saúde dele, pele por pele. E Deus falou assim: ok, tire a saúde, mas não tire a vida. Era isso que estava acontecendo. Mas qual é o problema nisso tudo? Jó não sabia dessa conversa, porque essa conversa se dá num espectro celestial. Jó não tem acesso a isso. Nós temos, porque nós conhecemos o livro. Jó não sabia. Então, de repente, Jó ele perde tudo. De repente, Jó perde os seus bens, perde a sua família, perde a sua saúde, perde a sua honra, perde os seus amigos. Jó perde tudo. E sabe o que é pior? Jó não sabia absolutamente do que estava acontecendo. Nada, absolutamente nada. E aí os seus amigos chegam para Jó e dizem assim: Jó, é simples. O seu problema é pecado. Confessa o teu pecado. E está tudo resolvido. Simples, né? Esses amigos com essas fórmulas mágicas mais atrapalham do que ajudam. Mas Jó estava dizendo: não. Eu sou um homem íntegro. Eu sei quem é meu Deus e eu sei quem eu sou. Então, o ponto é que Jó, mesmo passando por todo aquele sofrimento e sem entender absolutamente nada, ele confiava na soberania de Deus. Ele cria que, em última instância, Deus estava por detrás de todas as coisas. Para Jó, irmãos, não havia acaso. Sabe aquela musiquinha que as pessoas cantavam aí nos anos 90, anos 2000? O acaso vai me proteger enquanto eu andar aqui distraído? Para Jó não tinha acaso. Ah, isso aconteceu por acaso. Não. Para Jó não tinha acaso. Para Jó não tinha fatalismo. Ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Muitas vezes as pessoas justificam isso, não é? Ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso é fatalismo. E Jó não vivia nem de acaso nem de fatalismo. Outras pessoas falam: ele teve uma má sorte. Que sorte! Então para Jó não tinha acaso, não tinha fatalismo, não tinha sorte. Para Jó, Deus estava nos bastidores, dirigindo e guiando todas as coisas. Para Jó, Deus estava lá com a sua mão regendo todas as coisas e dizendo: eu sou o Senhor absoluto. E Jó tinha plena consciência dessas coisas. Jó, ele não se guiava pelas circunstâncias, mas ele se guiava pelo Deus soberano da vida dele. E Jó, ele expressa essa soberania de Deus em duas afirmações. Primeiro ele diz assim: mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso ele fará. Jó, ele tinha plena consciência de quem Deus era. Tinha plena consciência. Embora Jó não tivesse toda a revelação como nós temos hoje, a Bíblia toda, completa, perfeita, mas Jó, ele cria que Deus da aliança é o Deus soberano. É diferente daqueles falsos deuses que agem e reagem de acordo com as ações humanas. Sabe aquele cavaleiro que está montado no cavalo? E aí uma hora ele puxa a rédea para um lado, outra hora puxa a rédea do outro. É assim que são os falsos deuses. Ele vai agindo conforme a necessidade. E Jó está dizendo: não, Deus não. Deus, ele é soberano. E quando Deus faz alguma coisa, ninguém pode convencê-lo do contrário. Irmãos, a Bíblia, ela está repleta do testemunho dessa imutabilidade de Deus. Isto é, que Deus não muda, que Deus é soberano. Eu quero dar um versículo a você. Malaquias capítulo 3, versículo 6, assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Meus irmãos, todos nós somos mutáveis. Eu mudo, Valmir muda, todos nós mudamos.
Mudamos o que fazemos hoje, mudamos o que vamos fazer amanhã e mudamos em todo o tempo. Eu me lembro quando a Ana Maria tinha cerca de 2 anos e pouco, nós a colocamos numa escolinha chamada Criança Inocente. Foi uma luta para ela se adaptar, mas se adaptou. E era uma escolinha boa, mas era muito limitada em termos de espaço, de programação, de tudo. E aí tinha um colégio grande perto de casa chamado Marconi. Vamos levar para o Marconi, é um colégio maior, tem mais potencial e ela vai crescer. Irmãos, foi um parto, foram 2 meses de sofrimento. Ela chorava na entrada, chorava na saída. Todo dia era um trauma, um trauma. E na antiga escolinha, os pais pegavam o filho e levavam na sala. Nessa nova escola tinha que deixar no portão. Aí vinha o segurança, pegava a criança, assim, sem aquele jeito, sem aquele tato, aquele trato. Era um trauma, irmãos. Resultado, tivemos que tirá-la da escola e voltar para a antiga escolinha. Tanto é que quando nós nos mudamos de Guarulhos para São Paulo, viemos morar aqui em Vila Formosa, e nós matriculamos a Ana Maria no colégio da comunidade. A gente sentiu novamente aquele trauma, como é que vai ser? E Deus foi muito gracioso, e no primeiro dia dela de aula, ela nem sequer olhou para trás. E aquilo foi uma grande alegria para a gente. Graças a Deus ela se adaptou e bem. Mas ela já tinha pessoas da igreja ali, o Fê, era companheiro dela, então aquilo tudo foi um ânimo para ela. Mas veja como a gente é mutável. Mas Deus não muda, Deus nunca muda. Aquilo que Deus decide é aquilo que está decidido e ponto final, irmãos. Então nós podemos confiar nesse Deus que não muda a sua vontade, ainda que nós não entendamos as coisas. Meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos confiar que Deus é soberano. Nós precisamos confiar mais do que nunca que Deus está no controle de todas as coisas. Quem é que há 6 meses atrás ousaria pensar que viria um vírus e que todo mundo teria que usar essa coisa chata no rosto, que nos sufoca, que é terrível? Quem diria que nós teríamos que fazer uma lista de presença para vir ao culto? Quem diria? Quem diria? Quem diria que as pessoas viveriam assustadas, indo ao mercado e fugindo umas das outras? Quem diria? Quem diria? Quem diria que um negócio desse tamanho, insignificante em termos de tamanho, poderia causar tanto estrago? Quem diria? Mas não importa, porque todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. E esse vírus não age por si só, ele está debaixo do controle de Deus. E certamente Deus está agindo através dessas coisas. Quem sabe para trazer um despertamento sobre a igreja, sobre nós. Um despertamento para os crentes. Um despertamento para o mundo. A segunda afirmação que Jó faz sobre a soberania de Deus, ele diz: pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Isto é, a consequência da imutabilidade de Deus é que Deus cumprirá os seus planos. Deus sabia, aliás, Jó sabia que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano e Jó sabia disso. Nós conhecemos muito bem aquele versículo lá do capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós conhecemos bem. Só que Jó não descobriu isso lá no capítulo 42. Jó descobriu isso aqui agora. Aliás, Jó sempre soube disso, e ele está afirmando isso agora. Deus tem um plano, e Deus cumprirá esse plano. Não importa o que aconteça, Deus cumprirá esse plano, porque Ele é soberano. Agora veja, é muito fácil a gente pensar nos planos de Deus, quando os planos de Deus são os nossos planos, não é? Quando você tem um emprego, né, em meio ao desemprego, quando você tem uma cura em meio ao sofrimento, quando você tem isso, aquilo, outro, quando as coisas boas acontecem. Né? Nós gostamos muito de Romanos 8, 28. O Fábio Marchiori falou sobre isso na aula pela manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É lindo esse versículo. Só que a gente só pensa em Romanos 8, 28, quando parece que tudo vai bem na nossa vida. Quando tudo vai bem, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse versículo, irmãos, na verdade, é ao contrário.
Porque o pano de fundo de Romanos 8, 28 são os versos anteriores que Paulo fala de sofrimento, de luta, de angústia, de temor. Então o que Paulo está dizendo é, não importa o que aconteça, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, Deus tem um plano e Ele cumprirá esse plano conforme a vontade dEle. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A vida de José, irmãos, ela está registrada na Bíblia para nos lembrar dos planos imutáveis de Deus. Eu acabei de mencionar que ele foi vendido, ele foi preso, ele foi maltratado, mas ele também foi honrado e ele foi elevado à mais alta posição no Egito, depois do imperador, depois de Faraó. Mas por que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? Porque Deus tinha o plano de sustentar a sua família, que estava passando uma pandemia de fome. Você se lembra? 7 anos de fome. E quando José se encontra com seus irmãos, ele diz assim, olha, vocês intentaram mal contra mim. Vocês se lembram disso? Mas Deus transformou o mal em bem. E Deus me colocou aqui sobre a casa de Faraó para vos sustentar, para vos dar pão. Então isso significa que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que Deus estava fazendo. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ou você crê que Deus é soberano, ou você vai viver eternamente frustrado na vida. Ou você crê que Deus está no controle de todas as coisas, ou você vai querer resolver tudo de acordo com o seu intelecto e de acordo com as suas forças. E você nunca vai conseguir, nunca. É como se você tentasse, no meio de uma lama, empurrar um caminhão atolado. Você nunca vai conseguir absolutamente nada. Os antigos reformados holandeses, eles tinham uma expressão latina muito linda. Eles diziam assim, Del volente. Del volente significa Deus dirige. Constantemente eles diziam uns aos outros, Del volente. Deus dirige. Deus é soberano. Então o que é que nós vimos aqui nessa noite? Precisamos ter 2 atitudes no meio do sofrimento ou apesar do sofrimento. Manter-se firme e confiar na soberania de Deus. E eu vou encerrar o meu sermão contando para você uma história. Segunda Guerra Mundial, 1938. Os nazistas, potência total, invadiram a Polônia, invadiram a Holanda, invadiram o sul da França. E agora estão com seus navios, já perto do Canal da Mancha, quase chegando no sul da Inglaterra. O primeiro-ministro inglês renunciou, não aguentou a pressão. Então o parlamento inglês se reuniu e elegeu um homem chamado Winston Churchill. Winston Churchill era um homem muito comedido, de poucas palavras. E Winston Churchill não era bem quisto nem pelo seu próprio partido. Era um homem desacreditado. Tinham que colocar alguém e colocaram Winston Churchill. Os nazistas estão avançando. Estão às portas da Inglaterra. Winston Churchill, então, reuniu o parlamento inglês. E Winston Churchill fez um discurso, o discurso mais famoso dele. E Winston Churchill começou o seu discurso dizendo assim, nunca, nunca, nunca desista. E você sabe o final da história. Os exércitos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e França se juntaram e destruíram os nazistas. E eles recuaram. Você sabe que foi um final glorioso para os ingleses, franceses e americanos. E eu quero dizer com isso para você nessa noite. Nunca desista de se manter fiel e firme apesar do sofrimento. Nunca desista de ser crente. Porque ser crente, irmãos, vale a pena. Ser crente é a maior de todas as bênçãos que Deus pode nos dar. Nunca, nunca, nunca desista de servir a Deus, apesar de todo o sofrimento. Não abandone a palavra. Não abandone a fé.
Não abandone a igreja, não abandone a comunhão. Fique firme, não retroceda, nunca, nunca, jamais. E a segunda coisa que eu quero lhe dizer: nunca desista de confiar na soberania de Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você olhe para um lado, mesmo que você olhe para o outro, nunca desista de confiar na soberania de Deus. Não importa o quanto você tenha que sofrer neste mundo quebrado pelo pecado, nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque como Paulo disse, em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Nunca, nunca, nunca desista. Amém. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque ela sempre fala ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a nunca desistirmos, de ficarmos firmes no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nunca deixarmos de confiar em Ti e na Tua soberania. Ensina-nos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há um hino cuja letra é tão inspiradora, irmãos. O hino 145, que será projetado nesse momento, que fala justamente desse refúgio verdadeiro. E na segunda estrofe ele diz assim: abrigo eterno tenho no Salvador, e Ele esconde a minha vida no seu poder, e eu não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz, esse malfeitor é o diabo, me enfraquecer. Então, confiado nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, a minha vida salva está. Vamos cantar esse hino e vamos declarar a nossa fé no Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos.